E aí galera, beleza? Tranquilo, Marcelo Macide mais uma vez aqui com vocês. Só que infelizmente venho gravar esse vídeo, né? Tive a ideia de gravar esse vídeo para falar de um assunto que infelizmente a gente tem que tratar nesse momento. Não é um assunto legal, não é um assunto que está sendo falado aos quatro ventos aí, só se ouve falar nisso, que é o tal do coronavírus, né? Então, assim, mais do que muitas profissões, a nossa profissão como tatuador, ela de um certo modo é bastante afetada por uma ocasião dessa, por um acontecimento desse. Então, pensando nisso, por eu ser um tatuador, por eu pensar sempre no melhor para mim, no melhor para o meu cliente, nesse sentido, a questão da preocupação com infecções ou com esse tipo de problema, com vírus ou até com outros tipos de infecções que possam acontecer, com bactérias, fungos e tudo mais, tem que haver uma grande preocupação de um modo geral, né? Não é só agora, nesse momento que está acontecendo esse problema do coronavírus, que eu acho que as pessoas têm que ter uma preocupação com esse tipo de infecção por vírus, bactérias e tudo mais. Porém, esse momento é um momento crítico que a gente está aparentemente lidando com uma circunstância um pouco diferente do comum, do que a gente está acostumado a lidar. Então, dentro da nossa profissão, né, dentro da profissão de tatuador, imagino eu que toda profissão que tenha, de um certo modo, um contato muito direto com o cliente, né, que venha tendo um contato muito próximo ao cliente, como a gente tem quando vai fazer uma tatuagem, como um cabeleireiro, como um barbeiro, por exemplo, como uma esteticista, né, uma manicure, todos têm uma aproximação muito grande ao cliente, então vão sofrer um efeito muito grande. Então, baseado nessa ideia que eu desenvolvi aqui, uma tese a respeito desse problema referente à nossa, né, especificamente à minha profissão, que é como tatuador. Porém, essa tese e as soluções que eu busco, que eu tento encontrar, elas de um certo modo servem para todas essas profissões, de alguma forma que lidam com o cliente muito proximamente, igual a gente tatuador acaba sempre acontecendo, a gente está sempre muito próximo ao cliente. Então, mediante toda essa problemática, né, toda essa questão aí dos cuidados que a gente tem que ter, eu chego à conclusão que o nosso trabalho vai ser altamente prejudicado. Então, eu acredito que em algum momento a gente vai ter que resolver essa questão e voltar a trabalhar, né? Então, assim, baseado em tudo isso, eu acabei fazendo um estudo dessa situação, pensei bastante a respeito do assunto, estudei bastante as questões da contaminação, de que forma que a coisa acontece. Então, baseado nesse estudo, eu criei aqui uma tese a respeito do assunto, que eu intitulei de PBCCE, que são procedimentos básicos de comportamento e conduta no estúdio de tatuagem. Então, eu vou apresentar para vocês agora um pouco desse meu estudo, dessa minha conclusão, né, as coisas que eu acho que vão acontecer daqui para frente e, enfim, né, tentar assim abrir a mente, juntar aí com vocês aí também, né, quem tiver alguma ideia boa para a gente trabalhar e fazer as coisas de forma que seja benéfica para todos, seria interessante, pode deixar aí seu comentário no vídeo, né, desse vídeo aqui. Então, assim, a tatuagem versus coronavírus. Como os tatuadores devem se comportar diante dessa pandemia de coronavírus? Então, penso eu que a questão maior que a gente deve pensar nesse momento, a pergunta, né, que deve ser feita até que ponto o meu contato com as pessoas pode me infectar ou infectar meus clientes e colegas de trabalho? Essa é a grande pergunta que não quer calar, né? Então, assim, o alto grau de contágio do coronavírus faz com que todas as pessoas tenham que pensar numa nova atitude e comportamento diante desses fatos, né? Em uma escala de risco, podemos classificar nós tatuadores como grau 1 de risco, ou seja, totalmente expostos à contaminação. E diante desse simples fato de que nós fazemos o nosso trabalho muito, muito próximo ao nosso cliente, a gente tem essa oportunidade de estar sofrendo esse problema com mais veemência, né? E, então, pensando nisso, fiz todo esse estudo. É um estudo que eu vou disponibilizar aqui para vocês
em formato de PDF para que você possa estar baixando e estar imprimindo, enfim, fazendo o que você tiver vontade de fazer, passando aí para os seus colegas. Então, a ideia é essa. Então, no primeiro estudo que eu fiz, eu cheguei à conclusão que a gente tem 5 situações, basicamente 5 situações, que a gente pode chamar de situações de risco, né? Então eu peguei essas situações, classifiquei elas, vou disponibilizar para vocês aí esse gráfico para você baixar junto do PDF com todo o texto dessa minha tese. Mas é uma tabela bem legal que você vai poder aqui, ó, medir até que ponto você deve ou não fazer determinadas coisas. Então eu classifiquei aqui, ó, 5 graus de risco, de 1 a 5, sendo grau 1 o maior risco, né, assim, a maior chance de você se contaminar, e grau 5 a menor chance. Então no grau 1, eu considerei que o grau 1 é 100% de chance. Eu quero dizer aqui, tá, galera, se você der uma bobeira, se você não se precaver, se você não se cuidar com relação a essa questão, né? Então no grau 1, que é o contato direto com o cliente, eu considero que é a questão mais séria, né? Já no grau 2, que é contato com os equipamentos, a chance diminui, mas ainda há uma grande chance de você estar tendo problemas. No grau 3, eu coloquei o contato com os acompanhantes que vão junto com o cliente no momento da tatuagem. No grau 4, eu coloquei o contato com outros funcionários, ou seja, as pessoas que trabalham no estúdio, outros tatuadores, assistentes, pessoal de limpeza, enfim, qualquer outro que possa trabalhar no mesmo ambiente com você. E no grau 5 eu coloquei o contato com o exterior, que pode ocorrer durante o processo de uma tatuagem. Você pode, por exemplo, sair para fumar um cigarro, pode sair para almoçar, pode sair para dar uma volta, pegar um ar, enfim. Alguma coisa você pode fazer fora do estúdio também é um grau. Então eu agora vou falar um pouco sobre cada um desses, né? Cada um desses riscos, digamos assim, e como eu acho que nós tatuadores devemos agir mediante a isso. Então eu classifiquei aqui, botei assim, ó, momentos críticos, métodos para prevenir o cliente e você, como o tatuador deve se preparar e se comportar a partir do momento que o cliente chega ao estúdio. Então, no grau 1, que é o grau mais, digamos assim, mais arriscado, onde você corre o maior risco, eu classifiquei aqui alguns momentos críticos. Para mim, os momentos críticos desse momento é ao atender o cliente próximo ao computador, a gente se posiciona muito próximo, né? Então eu entendo que é um grau muito, um momento que você está muito suscetível a se contaminar nesse momento. E também ao tatuar, dependendo do local do corpo, nós ficamos muito próximo ao cliente, né? Então fica muito fácil você adquirir um vírus, uma bactéria no momento que você está ali tatuando o cliente, você está muito próximo. Então, pensando nisso, eu pensei aqui em alguns métodos, né, para a gente prevenir. A primeira coisa que eu pensei foi criar um questionário prévio, que a gente vai, de um certo modo, passar esse questionário para o cliente com antecedência, tá? Um questionário e cadastro ao mesmo tempo, que deve ser preenchido com todas as informações para o cliente. Ele vai estar em anexo lá no meu site, eu vou botar o endereço embaixo aí, vai estar o endereço que você está indo lá pegar. E todos os documentos que eu vou estar falando aqui vão estar em anexos lá na minha página em PDF para você estar baixando. O link vai estar aí embaixo, beleza? Então esse cadastro ele deve ser enviado ao cliente juntamente com o PBCCE, que é um documento que eu vou mostrar para vocês já, via WhatsApp e outro meio que você achar necessário e de que forma você possa mandar para o seu cliente. Mas o ideal é que seja preenchido, esse formulário seja preenchido, seu cliente receba o PBCCE, que é o documento que eu criei, vou mostrar para vocês, e envie para você de volta pelo menos 24 horas antes da tatuagem esse cadastro preenchido, certo? E você também deve seguir à risca os procedimentos básicos de comportamento e conduta no estúdio, que é o anexo 2, que vai estar disponível na minha página para você estar vendo. É um resumo e uma abreviação dos comportamentos, das situações e comportamentos que a gente deve ter. E também, baseado no grau 1, eu coloquei aqui como o tatuador deve se preparar e se comportar a partir do momento que o cliente chega no estúdio, né? Então o meu conselho é que você já receba seu cliente utilizando equipamento de proteção, luva, máscara, avental, etc. Não é nada aconselhável beijos, aperto de mão, abraços ou qualquer outro contato físico que não se faça necessário ao serviço, tá certo?
Tenta ao máximo manter uma distância do cliente durante o atendimento, o máximo que você puder. Deixa para se aproximar dele na hora mesmo que você precisar fazer o trabalho nele. Mantenha pelo menos 1 metro de distância do cliente. E oriente seu cliente a cumprir as normas do PBCCE, que é esse resumo que eu fiz dos procedimentos que o cliente deve se informar totalmente a respeito dele. Já no grau 2, que é a parte que nós temos contato com instrumentos contaminados com sangue do cliente, eu pensei aqui nos momentos críticos desse grau 2. O momento crítico é ao manusear qualquer um dos itens utilizados na tatuagem: máquina, batoque, copo de água, qualquer coisa que esteja ali na bancada, você tem que ter muito cuidado ao manusear. E ao fazer a limpeza também da bancada e a retirada dos instrumentos ao final do trabalho, né? Então, alguns métodos aqui que você pode utilizar para prevenir a contaminação aqui no grau 2 de risco, né? Todo instrumento, todo material que você utilizar no seu cliente, ele deve ser descartado logo após o trabalho. Agulhas, batoques, toda a bancada, sua bancada deve ser forrada, né? Deve ser isolada, e você deve descartar todos esses equipamentos logo após o trabalho, certo? Logo após o término da tatuagem, faça uma limpeza no local. Não deixa para fazer a higienização 1 hora depois, né? Vai sair, vai fumar, vai almoçar, vai embora para casa, volta no dia seguinte, limpa no dia seguinte. Não faça isso. Procure fazer a limpeza e a desinfecção do local imediatamente após o término do trabalho. Não deixe isso para depois, tá? É importante também que todo o material que você vai utilizar no seu cliente, ele seja depositado, né, na bancada que você vai trabalhar, na sua estação. Somente esse material que você vai utilizar no seu cliente deve estar ali, né, os instrumentos e materiais que você vai estar utilizando nele. E todo o estoque que você tem de materiais, de agulhas, de tintas, tudo que você tiver, você deve acondicionar a uma certa distância do local da onde você está fazendo os procedimentos, onde você vai fazer a sua tatuagem. Um armário separado, 2 metros de distância, guardado dentro de armários. Não deixe exposto esse material no estúdio, tá? Procure acondicionar o melhor possível o material que você tem dentro do teu espaço de trabalho, o teu estoque de material que você vai estar utilizando mais à frente, ok? Pensei também como o tatuador deve se comportar e como ele deve se preparar, né? Penso que ele deve utilizar todo e qualquer equipamento de proteção ao manusear esses equipamentos, né? No momento que você for mexer em qualquer coisa que tenha tido principalmente contato com a pele do cliente, com o sangue do cliente, não deixe de estar usando equipamento de proteção, luva, máscara, se possível até óculos de proteção é interessante, né? É muito importante que no momento que você for preparar a bancada para o seu cliente, que você faça uma barreira com filme de PVC, crie barreiras com filmes de PVC, em bancada, nos borrifadores, nas almotolias, nos apoios que você vai estar utilizando no momento do seu trabalho, apoio de braço, apoio de cabeça. Forre a maca, passe plástico na sua maca, não deixe a maca sem plástico, não deixe a maca se infectar. Gente, esse é um cuidado, esses cuidados, inclusive, devem ser tomados no dia a dia sempre, não é só agora, tá? Pensa nisso. Peça também ao seu cliente para que ele não fique tocando nas coisas. Orienta ele, cara, evita de estar pegando nas coisas, principalmente nos equipamentos que a gente vai estar utilizando aqui, tá? Evita isso aí. E ao desmontar tudo, você tem que usar mesmo o equipamento de proteção, não tem jeito, tá? Todo e qualquer equipamento de proteção no momento de você desmontar sua bancada, desmontar a máquina. Muito cuidado com a infecção na máquina. Passe álcool 70 bastante logo após a desmontagem da bancada. Joga álcool 70 na tua máquina, não vai dar problema. A máquina não vai dar problema, você não vai encharcar ela, você vai dar um spray nela de álcool 70 para que ela fique desinfetada, ok? Então, no grau 3 de risco, que eu classifiquei aqui como o contato com o acompanhante, aquele que está acompanhando o cliente, eu penso que esse grau de risco é um dos que pode ser evitado. Você pode sugerir ao seu cliente, né, antecipadamente, que ele não traga acompanhante. Mas se não tiver jeito, se a pessoa for daquela, quero que alguém venha, não vou me sentir seguro, não vou me sentir tranquilo,
Então, quero mesmo que venha um acompanhante, então você tem que ter alguns cuidados e fazer algumas orientações para esse acompanhante, certo? Então, o momento crítico do grau 3 para mim é todo e qualquer contato direto com o acompanhante que você possa ter, ele vai te trazer risco e deve ser evitado. Os métodos para você prevenir isso, prevenir o risco para você e para o cliente, é fazer com que ele preencha também o mesmo cadastro do cliente, ok? Se o teu cliente vai trazer um acompanhante, já passa para o teu cliente que ele deve passar para o teu acompanhante também o cadastro, porque dependendo do cadastro do teu acompanhante, do que ele te informar, você não vai permitir a vinda dele ao estúdio, certo? E ele também deve cumprir as normas do PBCCE, né? Que é o anexo 3 em PDF que está lá no meu site, que você pode estar baixando e lendo. Eu vou mostrar ele aqui para você logo logo. E também preencher esse formulário, ok? Peça também para esse acompanhante, reserve lá no teu estúdio um espacinho, uma cadeira, algum lugar, que o teu acompanhante possa ficar ali e não saia dali. Então orienta para ele, cara, você fica aí nesse cantinho aí assistindo na boa, tem uma TV aí, tem um livro, tem alguma coisa para ele se distrair, ou ele se distrai no próprio celular, mas ele fica ali naquele cantinho, não vai atrapalhar seu trabalho, não vai correr risco de estar infectando o teu estúdio com tudo, beleza? Peça também para ele que ele evite de ficar conversando muito, falando muito dentro do estúdio, né? Não, jogando lá as bactérias e os vírus, e principalmente o coronavírus, se ele estiver contaminado. Então, quietinho, não vai atrapalhar seu trabalho e é tranquilo. Pensei aqui também, como o tatuador deve se preparar e se comportar a partir do momento que o cliente chega no estúdio. Então, você já deve receber o cliente utilizando equipamentos de proteção, luva, máscara, nada de aperto de mão, nada de beijinho, nada de abraço, né? Tudo isso aí deve ser evitado. E também tenta o máximo manter distância de 1 metro do cliente e do acompanhante quando você estiver ali lidando com ele, né? Oriente ele a cumprir as normas de prevenção do PBCCE para acompanhante, no anexo 3, isso aí para os acompanhantes também. Então já no grau 4, que é aquele grau de risco que é bem fácil de resolver, né? Que está relacionado com o risco que você corre ao lidar com outros funcionários. Então eu pensando nele, eu pensei assim, o momento mais crítico é toda vez que alguém chega para trabalhar ou sai para fazer algo fora do estúdio e retorna depois, certo? Então nesses momentos tem que haver uma prevenção. Então eu pensei aqui em alguns métodos para prevenir o cliente, você e os outros funcionários. Uma coisa importante também que eu penso nesse momento é manter o mínimo de pessoas possível no estúdio, trabalhando. Ou seja, se eu tenho 3, 4 tatuadores, eu não preciso ter esses 3, 4 tatuadores todos os dias no estúdio. Eu posso muito bem tá fazendo assim um rodízio, cada dia vem um, né? E se tiver algum tatuador que tem horário marcado, que é o ideal, já atende com hora marcada, não precisa ficar ali no estúdio de plantão, tumultuando e ajudando a contaminar tudo. Uma coisa que eu acho legal agora nesse momento é que a gente atenda os nossos clientes o máximo possível à base de orçamento, para falar de orçamento, de projeto, tudo mais pela internet, né? Porque assim porque você fazendo dessa forma, com certeza você vai evitar esse contato mesmo direto, não vai dar problemas maiores, porque você vai estar tratando tudo diretamente pela internet, só vai encontrar o cara no dia da tatuagem e vai evitar uma série de contaminações aí. Já no grau 5, assim como no grau 4, é uma questão fácil até de resolver, que está relacionada a você estar saindo do teu estúdio, né? Tá indo para o exterior do estúdio, para a parte de fora do estúdio, para a rua, para onde as outras pessoas estão. Então nessa hora você deve, no momento que você está na rua, você deve seguir as recomendações do governo, né? Que é você se proteger o máximo possível, manter distância das pessoas, procurar não tossir de forma aberta, né? Tossir aqui, no cotovelo, conforme a orientação. Então esse é o cuidado do grau 5 que você deve ter, beleza? Então, como eu falei, eu vou disponibilizar para vocês um questionário para que vocês possam passar para o teu cliente e daí ele poder estar dando algumas informações para você importantes. Então, nesse questionário, eu chamei de questionário sobre infecções virais e ficha cadastral. Ele vai estar te fornecendo nome, endereço, telefone e o e-mail dele de contato.
Então aí daí eu faço algumas perguntas. Tem ou teve coronavírus ou outra infecção viral? Tem sentido um ou mais sintomas da relação abaixo? Aqui no caso eu coloquei em ordem de importância e numa ordem que mais acontece, ou seja, o primeiro item é o que mais acontece quando a pessoa tem um problema, até o último item que é o que menos acontece, né? Então assim, dentre os sintomas está febre, tosse seca, fadiga, tosse com catarro espesso, falta de ar, dor nas articulações, dor de cabeça, arrepios, náusea ou vômito, nariz entupido, diarreia, tosse com sangue e olhos inchados. Esses são os sintomas mais frequentes que você vai encontrar em quem está contaminado com coronavírus, né? Faça aqui uma outra pergunta. Diga-nos se fez alguma viagem ao exterior ou a outro estado brasileiro nos últimos 15 dias. E se sim, para onde foi e quanto tempo ficou lá? Aí ele vai te responder isso aqui. Pergunto também quantas pessoas vivem com você em sua casa. A resposta tem 1, 2, 3, 4, 5 ou mais. Pergunto também em uma escala de 1 a 5 qual é a chance de você ou algum parente seu ter contraído coronavírus, sendo 1 para pouca chance e 5 para muita chance. O cara assinala aqui embaixo. E pergunto se ele está disposto a seguir as nossas regras de prevenção à contaminação. Ele vai dizer sim, não ou depende. Então esse aqui é um questionário que eu acho bem legal, ele está bem simples, resumido. E eu acho muito importante que você passe ele para o seu cliente, ele te devolva pelo menos 24 horas antes da tatuagem, para que você tenha uma noção maior do tipo de pessoa que você vai pegar na questão, baseando na questão da contaminação, ok? Dos riscos de contaminação que a gente está correndo com esse vírus infeliz. Então, baseado nisso, eu desenvolvi aqui uma espécie de metodologia, uma forma da gente estar, vou mostrar aqui para a galera, fazendo aqui digamos assim, toda uma preparação do estúdio, do nosso trabalho, tudo que a gente precisa estar fazendo para poder atender bem o nosso cliente, não correr risco de contaminação. Sendo que quero deixar muito claro que toda essa ideia e esse esquema de trabalho aqui, eu aconselho que ele seja utilizado a partir do momento que a gente receba, digamos assim, um sinal dos órgãos competentes, que a gente pode estar voltando à nossa atividade normal, trabalhando normalmente, indo para a rua normalmente, que a coisa está controlada. Porém, eu acredito que vai ter muito estúdio que não vai ter jeito, o cara vai trabalhar, vai ter cliente que vai querer trabalhar, o estúdio vai trabalhar, e enfim. Então, se isso acontecer, o que não é aconselhável é que cada um faça a sua parte, evitando de estar nas ruas, evitando de estar fazendo trabalho, principalmente esse trabalho nosso que é muito contato, a transmissão é muito fácil de uma pessoa para outra nesse momento. Então eu aconselho que não faça, que use esse método meu a partir do momento que a coisa esteja normalizada, para não correr risco com todo e qualquer vírus. Mas nesse caso aqui eu me referi especificamente ao vírus coronavírus. É uma tese baseada, uma tese de riscos, né? Eu criei aqui digamos assim, um gráfico falando dos riscos, possíveis riscos com a infecção do coronavírus. Fiz uma classificação, né? Mas eu aconselho que seja utilizado realmente a partir do momento que a gente tiver uma liberação do governo, do Ministério da Saúde, dos órgãos competentes, para que a gente possa estar transitando normalmente, que não é o momento que eu estou gravando esse vídeo, não sei que hora que eu vou soltar ele, mas se eu soltar ele no momento que esteja ainda essa orientação, para que a gente se mantenha na nossa casa, se mantenha resguardado com relação a esse risco que a gente está correndo, né? Mas se porventura tu for fazer um trabalho, não tem jeito, vai trabalhar, tenta seguir isso aqui, e depois também desse fuzuê todo com esse vírus, você pode estar continuando aplicando esses cuidados, ou alguns deles, tá, durante o seu trabalho. Então é isso aí, galera. Essa foi minha contribuição aí para os tatuadores, né, para o nosso trabalho aí, para ver se ajuda a gente a enfrentar essa crise louca aí dessa pandemia, né? Tenta aí seguir essas recomendações, né? Passa aí para os seus amigos tatuadores. Enfim, dá uma divulgada, ajuda a gente a divulgar, e faz aí seu comentário a respeito dessa ideia, desse trabalho. Pode, né, deixar aí a sua impressão, seu comentário, deixa alguma sugestão aí que você acha importante a gente estar pensando nela e também colocando aí como sugestão. E é isso, não se esquece também de se inscrever aí no nosso canal, apertar aí a notificação, o sininho de notificação, para receber os nossos vídeos em primeira mão. E é isso.
tá? Qualquer dúvida, se você precisar aí de um auxílio, não deixe de baixar os arquivos em PDF lá no meu site, o link está embaixo aí na descrição. Então é isso, muito obrigado para quem participou aí comigo, para quem assistiu até o final, é um vídeo longo, né, mas bastante instrutivo, não deixa de assistir, não deixa de pôr em prática principalmente o que eu estou sugerindo aí, que vai ser bastante importante para você e para o teu cliente também, beleza? Muito obrigado aí e até o próximo vídeo.